Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje nós vamos falar da terceira das 7 igrejas da Ásia. Aquelas igrejas que João escreve cartas para ela, inspiradas pelo Espírito Santo, lá no livro de Apocalipse. Então, para começar, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, bora ler o que a Bíblia diz. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. É a mensagem à igreja em Pérgamo, ou carta à igreja de Pérgamo. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Começou de leve, né? Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino também dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso, lhe darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Então vamos resolver os enigmas aí, que na verdade são bem explícitos dessa carta. Para começar, começando do começo, deixa eu pegar minhas anotações, né, que a gente está estudando aqui junto. Começando do começo, quando a gente fala da igreja de Pérgamo, quem que era essa igreja, né? Que lugar que era esse? Olha, a igreja de Pérgamo era uma igreja que era muito forte, por um motivo muito doido. Vou te contar a história. Pérgamo era um lugar, um movimento, fazia parte de uma história onde o imperador era muito forte. O imperador chamado Constantino. Era uma vez esse imperador romano chamado Constantino que em determinado momento da vida dele estava lá lutando e ele perseguia bastante os cristãos. Ele teve uma visão sobrenatural espiritual. E nessa visão ele olhou para o céu, viu uma cruz e essa cruz dela saiu uma voz que falava assim: com esse sinal vencerás. O que esse Constantino então fez? Ele pegou a cruz e fez dela o símbolo dele. Então, tudo que era do exército dele, as armaduras, as bandeiras, e até hoje tem, né, muitas coisas relacionadas a isso, tinha uma cruz desenhada. Um tempo depois, quando ele, matando cristãos, descobriu sobre Cristo, descobriu que esse Cristo tinha morrido numa cruz para salvar as pessoas e que o símbolo, né, que ia fazer com que ele vencesse, na verdade era o símbolo de toda uma fé, ele acatou a fé cristã para ele. E ele, sendo imperador, obrigou todos a serem cristãos também. Aqueles que ele não obrigou fizeram isso, tipo, de esperteza, sabe? Pensaram, nossa, se Constantino matava as pessoas, a torta direita agora que ele é cristão, se a gente não for cristão, vai ser perigoso pra gente. Então, dessa maneira, todo o império, naquele momento, se tornou cristão junto com o imperador, que teve uma visão que com aquele sinal ia vencer, era a cruz de Cristo, decidiu ser cristão e botou todo mundo para ser cristão também. Só que qual que é o problema disso? Quando ele põe a igreja como algo obrigatório, as pessoas não foram convertidas de verdade, tá entendendo? Elas foram inseridas dentro de uma fé que na verdade elas não criam. E isso piora um pouco quando o imperador, para convencer ainda mais as pessoas, ele falava assim que quem quisesse ser cristão ia ganhar pão, roupa nova, sandálias novas e mais um monte de benefício. Então ele começou a comprar cristãos praticamente. Então você tem aí vários cristãos não convertidos. E é esse o princípio, a base da igreja de Pérgamo. Pérgamo vem de pergaminho. A igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ela tinha várias bibliotecas, foi aonde fizeram o pergaminho pela primeira vez, né, já que o pessoal lá da China não pôde ajudar, da Índia também não, e aí eles acabaram desenvolvendo, né, nas suas bibliotecas, nos seus templos, os pergaminhos. Como assim nos seus templos? Pérgamo era uma cidade muito idólatra.
Pérgamo tinha templo para Zeus, tinha templo para Afrodite, tinha templo para Atenas, tinha templo para até pro, eu esqueci o nome do deus, peraí, eu vou lembrar aqui. Esculápio. Esculápio era o deus da cura e o símbolo dele era uma cobra, tanto que até hoje o símbolo da medicina é uma cobra enrolada também num negócio. Então, eles tinham templos para vários deuses e um dos maiores era um templo de Zeus. Também tinha templo para o próprio Constantino, que era o imperador vivo da época. Eles tinham muitos templos idólatras e tinham muitas pessoas envolvidas com a adoração de outros deuses. Então, quando na carta João fala, olha, aí tem o trono de Satanás, ou aí tem o templo de Satanás, pode estar falando desses templos idólatras aí que tinha aí na cidade de Pérgamo. Mas vamos falar, né, de Pérgamo. Pérgamo era a capital da província romana da Ásia e era um grande centro administrativo. Essa biblioteca tinha mais de 200 mil rolos de pergaminho, né, que os egípcios acabaram não levando papiro e aí eles fizeram os próprios pergaminhos deles. Pérgamo é um lugar onde tinha muito poder e muito dinheiro. Então, era um ambiente onde as pessoas tinham grana e tinham muitas coisas para ser. Era uma capital. O problema de Pérgamo é que junto com toda essa história, essa estrutura, você tem a igreja que casou com o mundo. Quando Constantino obriga aquelas pessoas a serem cristãs e elas começam a ser cristãs para ganhar coisas também, você acaba tendo um casamento da igreja com o mundo, uma união, uma aliança. Você tira a essência do cristianismo, da conversão pela fé, e coloca trocas, coloca alianças, coloca relacionamentos ali que, na verdade, não tinham tanto a ver, porque o mundo estava inserido na igreja agora. Inclusive, porque Constantino obrigou todo mundo e agora o cristianismo era a religião do império todo, foi por causa disso que os bispos, né, os padres, papas, pastores, pregadores de forma geral, começaram a receber dinheiro, começaram a ter seus prédios como templos, que antes nem tinha tanto templo assim, as igrejas eram mais nas casas, mas esses templos começam a ser reformados e construídos porque a nobreza ia participar. Porque agora os reis, os imperadores, a galera rica ia participar. Então, quem ia pregar já não podia mais pregar de qualquer jeito. O lugar já não podia ser uma casa de um irmão qualquer. Então começaram a construir grandes templos, começaram a dar muito dinheiro, a colocar ouro, pedras preciosas, umas vestes diferentes. E é aí que começa a inserção do dinheiro do reino do mundo dentro da igreja de Cristo. Olha que doideira. Para a nobreza poder se sentir confortável. Ai, oh, glória a Deus. Mas a gente sempre fala... uma coisa que eu queria comentar, né? Que só o altar dos Zeus, em Pérgamo, tinha 30 metros quadrados e 4 andares de altura. Então pode ser, sim, que o trono de Satanás que estava em Pérgamo seja esse. Mas o ponto principal é que tinha exercício de Satanás em Pérgamo. Porque é uma estrutura muito forte de mundanismo dentro da igreja. Mundanismo no sentido de práticas que não são as de Cristo dentro de onde devia se viver Cristo. Além do que, as pessoas que ficaram cristãs só para poder ficar de boa com o império, elas não queriam abrir mão da fé que elas tinham de verdade. Então elas acabavam inserindo coisas da sua fé dentro do cristianismo. É aí onde também começa a ter bonequinhos, fotos, imagens entalhadas ou pintadas, rituais com comida, rituais com pessoas, que não tinha na vivência de Cristo, mas que tinha na vivência das religiões, tanto afro, quanto asiáticas, quanto europeias, e elas começam a vir com força, porque essas pessoas não queriam abrir mão da sua fé, mas travestiam a fé, ou seja, colocavam uma outra vestimenta, uma outra imagem na fé delas que deixasse com cara de Jesus. Então, se eu tinha uma adoração a um deus afro, agora eu vou colocar como se fosse uma persona da Bíblia ou de Cristo mesmo e vou continuar tendo a minha adoração aqui. Olha, então esse casamento de Pérgamo da igreja com o mundo foi algo que reverbera até hoje para a igreja cristã. Mas agora vamos falar dos 3 aspectos, né, da revelação, da mensagem e da promessa do vencedor. Qual que é a revelação que Deus entrega para a igreja de Pérgamo? Ele fala assim, ó, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou de 2 lados, uma espada que corta dos 2 lados. O que ele está falando? Ele está se apresentando como aquele que tem a espada de 2 gumes. Espada é aquilo que separa
coisas. Eu acabei de falar que a igreja de Pérgamo era uma igreja unida com que não devia estar unida. E a espada é aquilo que separa. A palavra de Deus em Hebreus fala que a palavra de Deus é uma espada tão afiada e poderosa que divide alma e espírito, juntas e medulas, e distingue pensamentos e intenções do coração. O que é legal de saber, que seus pensamentos e suas intenções do coração são coisas diferentes. Então, o que ele estava falando? Olha, eu sou aquele que tem a espada, o poder, a possibilidade de separar a igreja do mundo. Eu sou aquele que vai tirar o joio do trigo. Eu sou aquele que vai mudar as coisas aí, que tá juntando com coisa errada. E, basicamente, a promessa de como ele se coloca, né? Aquele que tem a espada de dois gumes é, olha, eu vou vir separar o que tá unido errado. Eu vou vir tirar as falsas doutrinas, as falsas promessas, os ensinamentos errados de dentro da minha igreja. Então, é assim que ele se revela para a igreja de Pérgamo. Segundo aspecto, qual que é a mensagem que ele traz? O que ele fala para essa igreja? Bem, ele chegando, né? Ele já fala, ó, eu conheço onde vocês estão. Basicamente, olha, igreja de Pérgamo, eu sei que Pérgamo é difícil, mas é aí que tá o trono de Satanás. Mas eu sei que vocês conservam o meu nome e não negaram a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, que é minha testemunha fiel, que morreu entre vocês, onde Satanás habita. Então, o que ele tá falando aqui? Vamos começar do começo. Primeiro, trono de Satanás. A gente já falou que pode ser, né, essa quantidade de idolatria que tinha ali, a questão deles estarem idolatrando às vezes dinheiro, às vezes poder, mas principalmente os templos e tronos para outros deuses. Pode ser, sim, o trono de Satanás. Antigamente, essa igreja era muito simples, a igreja de Cristo era puramente amor e relacionamento, e agora tinha muito dinheiro, muita casta envolvida, questões de roupas novas, paramentação, ordenação, para que a igreja de Roma ficasse confortável, porque agora Roma era a sede da igreja cristã, por causa do imperador Constantino. Então, apesar da igreja ter casado com esse mundo, tinha uma coisa muito boa. Ele falou, mesmo com esse casamento ilegítimo aí, você conservou o nome do Senhor e não negou a fé. E aí ele fala o nome Antipas. Gente, eu não achei quem que é Antipas. Procurei, todas as referências de Antipas é desse texto. Não conheci ninguém que é Antipas, tipo, fulano fez isso, ou Antipas na Bíblia, não sei. Mas, se você pegar o nome Antipas, anti é contra e pas é tudo. Então, Antipas é quem é contra tudo. O que quer dizer? Não quer dizer que o fiel Senhor, a fiel testemunha de Deus, é aquele que é o do contra, aquele que vai contra tudo que acontece. Mas é aquele que vai contra o mundo. Aquele que fica do lado de Deus quando é as doutrinas de Deus versus as doutrinas de outra coisa. Então, Antipas, na verdade, significa aquele que vai contra o que está todo mundo indo a favor. Aquele que vai simbolizar, na verdade, não quem quer contrariar todas as coisas, mas quem é fiel testemunha e que vai ser contra a influência do mundo. E aí ele fala, olha, Antipas era fiel comigo. E ele morreu entre vocês. Então, aqui tem um certo convite para sermos um Antipas, para sermos contra tudo e todas as coisas que não são aquilo que Deus determinou para a gente ser, né? Então, bora lá. Então, Antipas é isso, e ele fala sobre Antipas como sendo uma fiel testemunha, alguém do agrado de Deus. Isso nos mostra uma coisa muito importante, a gente não pode ter um estilo de vida duplo. A gente não pode ser crente e mundano, não pode ser cristão só quando dá, não pode ter uma parte da vida sendo uma vida espiritual, porque a sua vida inteira é regida pela vida espiritual. Quando eu falo crente, eu não tô falando de paradigmas de igreja. Eu acabei de te explicar um monte de coisa histórica que hoje as pessoas acham que é bíblico e que não tem nada de bíblico. Eu tô querendo dizer de crer em Cristo e amar a Cristo e servir a Cristo. E amar as pessoas por isso, sabe? Isso tem que ser a base. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus deixou claro para mim que eu tenho que fazer, ou que eu tenho que crer, ou que eu tenho que sentir com Ele, porque 3 ou 4 pessoas que eu amo estão fazendo diferente. Então, esse estilo de vida Antipas é o estilo de vida de uma vida só, uma vida única, uma vida com Deus. Já não mais eu, mas Cristo habita em mim. Amém? Então, aí ele fala da doutrina de Balaão. Entre vocês tem uma galera aí como Balaão. Quem que é Balaão? Balaão era um profeta mercenário, ou seja, ele recebia para profetizar. E chegaram, quando o reino ficou com medo de Israel, num determinado momento no Antigo Testamento, chamaram Balaão e falou, olha, tô te pagando, você vai amaldiçoar Israel.
E Balaão, como um profeta do Senhor, falou, faz sentido, porque esse povo é tudo errado, eles são ingratos, eles estão fazendo um monte de coisa errada, Deus está irado com eles, então eu posso amaldiçoar no nome de Deus. Faz ideia. Quem que tem essas ideias entre nós? Entre a igreja de Pérgamo? Aqueles que falam assim, essa igreja tá toda errada, então Deus tá irado com essa igreja e ele não vai te chamar e não vai te perdoar enquanto você não fizer isso. Gente, jamais, jamais. Deus vai odiar quem ele amou tanto que deu seu único filho para morrer. Jamais Deus vai amaldiçoar a sua noiva. Você já viu um noivo apaixonado amaldiçoar a sua noiva? Se Cristo chama a igreja de noiva, ele não vai amaldiçoar a sua igreja. Ele não vai amaldiçoar a sua noiva. Então, quando Balaão pensa que Deus está irado porque o povo estava errado, e estava errado. Deus é justo. Mas justiça e ódio e maldição são coisas diferentes. Maldição é maldizer, é falar mal. Então, quando a gente está falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal daquilo que Deus abençoou e amou e prometeu coisas, pensa bem pra você não ser Balaão. E é isso que ele tá falando, ó. Vocês são tipo Balaão. O que Balaão fez? Ele foi pago. Escuta a história de Balaão. Ele foi pago pra subir num monte, olhar pra Israel e amaldiçoar Israel. E ele achou que estava certo, porque ele pensou, se Deus tá bravo, vocês estão errados, então posso amaldiçoar, posso falar mal. Com poder, porque a fala tem poder. Só que no caminho desse lugar, ele estava indo encontrar o Balaque para poder amaldiçoar, apareceu um anjo. E ele não viu. Mas a mula que ele estava em cima viu. E ela brecou, sabe? Parou e não quis mais, emburrou. E aí ele foi espancou a mula. Espancou a mula e subiu de novo nela. E continuou indo e de novo teve uma aparição sobrenatural. Ele também não viu, mas o bichinho viu de novo. E aí ela empacou de novo e ele e bateu de novo, espancou a mula de novo. Na terceira vez, não dava mais para ir nem pela direita, nem pela esquerda, porque era um caminho muito mais curto, muito mais petitinho, um caminho mais fino. E teve de novo essa aparição e aí a mula empacou de vez, não tinha como sair, e ele batendo na mula, até que, glória, o Senhor abriu a boca dessa jumenta. E a jumenta vira para Balaão e fala, por que você me espancou? Simplesmente, Deus fez uma jumenta falar. E é o que eu penso, sabe? Que eu posso falar de Deus porque até o jumento fala, mas fala porque Deus falou pra falar. Porque se eu quisesse mesmo, eu tava dormindo, por que eu tô fazendo um vídeo pra ninguém assistir? Eu tô fazendo porque eu sinto a necessidade de falar. Essa jumenta teve a necessidade de confrontar aquele homem. Por que você tá me batendo? Por que você não tá olhando pra frente? Por que você tá resolvendo as coisas sendo um homem de Deus no seu braço, na violência, na força? Tá tudo errado nessa história. E aí, Balaão acaba vendo o anjo à sua frente que diz pra ele, vai, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Então Balaão e Balaque sobem no monte para amaldiçoar Israel. Só que Deus não permite. E aí por 3 vezes Balaão tenta, ele muda a estratégia, muda o lugar. E lá de cima ele via o acampamento de Israel, e o acampamento de Israel, inclusive, ficava em formato de cruz. Acampado. Mas isso é a história de outro dia. E aí ele vai para amaldiçoar e não consegue, vai para amaldiçoar e não consegue e acaba abençoando. Porque é isso que acontece. Quando as pessoas vierem falar mal de você e elas virem uma cruz de Cristo em você, ao invés de te verem, elas não vão conseguir falar mal, elas vão ter que te abençoar, porque é a cruz na sua frente. Enfim. E aí o Senhor impediu Balaão de amaldiçoar e Balaão não conseguiu falar mal, mas queria falar mal. Então o que Balaão faz? Ele vira e fala, olha, eu realmente não vou conseguir, sabe? Inclusive na quarta profecia dele, ele acaba prevendo a vinda de Jesus, falando, uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro. Porque ele estava vendo a cruz, ele estava vendo a revelação de Jesus. Então o profeta, o vidente, enfim, ele não consegue amaldiçoar, acaba falando de Cristo, não faz o serviço que foi pago, vira e fala assim, olha, eu não vou conseguir amaldiçoar isso aqui. Então sabe o que você faz, Balaque? Fala para enviar umas mulheres erradas para lá. Envia umas prostitutas, envia umas filhas de Moab, envia uma galera que não é israelita. Umas mulheres para que eles se entreguem aos prazeres da carne, a imoralidade sexual. E foi isso que ele fez e acabou que Israel se perdeu completamente, porque a palavra de Deus fala que eles se entregaram à imoralidade sexual, à prostituição e foram contra a vontade de Deus. Então, quais são os 3 princípios dessa história de Balaão que Deus brigou com a igreja de Pérgamo por causa disso? O primeiro é o caminho de Balaão. O caminho de Balaão é quem faz a obra de Deus por dinheiro. Ele era um profeta e ele estava recebendo para fazer. E até hoje a gente tem quem recebe dinheiro para fazer as coisas de Deus, né? Pastores, pregadores gospel. Teve uma coisa muito legal que eu vi que fala assim,
tem pastores que não querem que Jesus volte porque vai atrapalhar os planos financeiros dele, que ele tá muito bem na vida, todo mundo o ama e tá tudo bem. Falei, Psh. Porque tem gente vendendo a obra de Deus. Assim como o Balaão. Isso é um caminho ruim. O segundo aspecto, o segundo erro de Balaão é a questão do pensamento dele. Se Deus odeia, e odeia porque ele é justo e eles estão fazendo errado, então vou amaldiçoar. Não amaldiçoe, porque Deus é amor. E Deus abençoa, Deus não amaldiçoa. Deus cura, Deus não põe doença. Deus ajuda, Deus não atrapalha. Então, Deus ama, ele não vai odiar. Ele pode estar irado, assim como um pai fica irado com um filho que faz coisa errada, mas não deixa de amar porque está irado. Então já não pode amaldiçoar. E a última questão de Balaão, que é interessante de falar, já que Deus falou para essa igreja sobre Balaão, é a sua própria doutrina. A doutrina do ponto principal de Balaão é o casamento da igreja de Pérgamo com o mundo. Assim como Balaão falou para os homens de Israel casarem com as prostitutas ou casarem com outras mulheres também, às vezes nem era prostituta, mas não era da vontade de Deus para aquele povo, mas a maioria era prostituta, assim. Balaão acabava fazendo com que Israel se casasse errado. E a igreja de Pérgamo estava se casando errado com o mundo a partir do imperador Constantino. Então, acho que Balaão deu para entender, né? E a parte dos nicolaítas, que está escrito no texto? Quem que eram os nicolaítas? Nicolaíta é complexo. Nicolaíta era uma galera que falava assim que eles tinham uma intimidade com Deus tão grande, tão forte, que eles tinham revelações que só eles tinham. Que Deus falava para eles coisas só para eles, só eles sabiam aquilo. E por causa disso, eles podiam viver do jeito que eles quisessem. E fazer o que eles achassem melhor, mesmo que tivesse contra a palavra de Deus, para os outros, porque eles tinham tido uma revelação especial. E esses nicolaítas acabavam sendo um povo muito ambicioso, sabe? Com muito poder, que buscava envolver, assim, dinheiro, uns ensino errado. Mas o principal, os nicolaítas diziam que eles tinham uma relação tão íntima com Deus, que eles eram superiores. Isso ainda acontece. Se ainda tem em alguns lugares pastores, bispos, padres, líderes que falam que são tão íntimos de Deus e mais do que vocês, que já tem tanta história com Deus e você chegou agora, então eu posso fazer coisas que você não pode, eu entendo coisas que você não entende porque eu tenho mais e você tem menos. Isso é a premissa de Nicolaíta e essa carta diz que isso é ruim. Então, essa é a mensagem, né? O fato dos nicolaítas aparecerem nesse contexto dessa carta, junto com quem pratica a doutrina de Balaão, mostra o quê? O clero mercenário. A galera que pode tudo, tudo sabe e recebe por isso e são os donos das igrejas, sabe? São os donos dos crentes. E isso é muito errado. A advertência do Senhor é que ele vai vir para pelejar com a espada da sua boca, aquela que separa até juntas e medulas, e vai julgar, né, por meio da verdade da sua palavra, esse tipo de comportamento. Então essa é a mensagem, pesadona. E por último, a recompensa do vencedor. E ele fala, o vencedor, né? Aquele que for um antipas, aquele que for contra a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Aquele que quando olhar para o mundo vai preferir a Deus, aquele que é contra tudo que não é de Cristo. O que o vencedor ganha? Isso é muito bonito. Ele ganha um maná escondido e uma pedra branca. Estamos finalizando. O que é um maná escondido? O maná escondido era um maná que ficava dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo tinha a Arca da Aliança, aquela que o Indiana Jones corre atrás. Então, o maná escondido era um pouco de maná que ficava dentro daquela Arca da Aliança, onde ficava também as tábuas da lei e o cajado de Arão. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu acho. Enfim, então o maná escondido era o maná que ficava dentro da Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, onde ficava a presença do Senhor, dentro do tabernáculo, que era o templo de Deus. Então, se ele está falando que é o vencedor, vou te dar um maná escondido, o que ele está falando? Que você tem um privilégio muito grande. É a comunhão mais íntima com Jesus possível, porque é dentro de todas as etapas da intimidade, da santidade ali, na representação do templo. Então, tinha um tabernáculo, tinha o Santo dos Santos, onde ficava a presença de Deus, tinha a Arca da Aliança e dentro dela tinha um maná, que era o alimento que Deus deu. O maná escondido. Aponta também para o pão da Santa Ceia hoje, só que mais do que isso, porque ele está escondido, envolto da arca num princípio de raridade e intimidade
muito forte. Mas dá pra fazer uma conexão entre os dois. Só não vou fazer porque não dá tempo. Então, o maná escondido é uma comunhão íntima com Jesus, que é aquele que vencer esse casamento com o mundo, né? Pensando na nossa igreja como igreja de Pérgamo, se eu não me misturo ao que o mundo tá falando, se eu não vou me casar errado, se eu vou ser um Antipas, se eu não vou agir com Balaão nem como os nicolaítas, eu vou ter comunhão íntima com Jesus. E a pedra branca? O que a pedra branca fala? Na história, as pedras brancas eram extraídas lá em Pérgamo mesmo e era um produto muito caro. Por que era um produto caro? Porque tinham várias coisas que usavam a pedra branca. E aí Deus fala para eles da pedra branca por causa disso. O que era usado na pedra branca? Quando tinha um julgamento, eram usadas pedras brancas e pretas. A pedra preta para quem era culpado e a branca para quem era inocentado. Então isso já aponta que nós fomos perdoados e somos inocentes de acordo com Cristo. Pedra branca também era medalha de Olimpíada, medalha de vencedor de qualquer coisa. Se a pessoa tivesse um exército e o exército vencesse a batalha, ganhava pedra branca. Então, pedra branca para quem perseverou e ganhou no final. Pedra branca também era um bilhete de entrada em festas e banquetes mais finos, mais chiques, mais caros. O que lembra todas as parábolas que fala que tem uma festa e um jantar, né, para aqueles que são os vencedores. Então, o banquete do Cordeiro, as bodas do Senhor Jesus, pedra branca é a garantia da entrada, é o bilhete, é o ticket. Pedra branca também era entregue. Gente, isso é muito maravilhoso. Olha como que a história mostra a graça de Deus. As pedras brancas também eram entregues aos escravos que tinham recebido libertação. Então, a prova que ele era um cidadão livre era ter uma pedra branca. Ai, ai. A pedra branca é a cidadania celestial, é a libertação do mundo. É que você não é mais escravo de Satanás. Glória a Deus. Pedra branca também eram amuletos de sorte naquela época. E, geralmente, elas vinham com o nome de um deus que era protetor deles. O que a palavra de Deus está falando aqui? Então,